Fala, meus irmãos em Cristo. Hoje eu tenho uma palavra majestosa, tá, de Jesus para você, tá? E a mensagem que o Senhor nos deu, ela se encontra lá no capítulo 4 de primeira carta a Timóteo, tá? Primeira carta a Timóteo, capítulo 4 e versículo 1, tá? Só que antes, eu quero que você repita assim, ó, comigo, tá? Pai, fala comigo através dessa palavra, tá? Em nome de Jesus. Tá? Se você pode dizer amém, amém, tá? E ela diz assim, ó: mas o Espírito expressante diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Bom, essa mensagem aqui, né, foi o apóstolo Paulo ele falando para Timóteo, para a igreja, né, para nós, ele já falando a Timóteo, aquela igreja lá de Timóteo, aquele pessoal lá, que nos tempos de hoje, nos últimos tempos, né, quando estivesse perto da vinda de Cristo, de Jesus Cristo, né, ia ter falsos profeta, falsas doutrinas, falsos doutores da lei, tá? E apostadores da fé, pessoas que iam apostatar da fé dos últimos tempos, né? Ia ter pessoas fracas na fé. E ele é que está falando que o Espírito Santo de Deus revelou, né? Falou com o apóstolo Paulo, né? Mostrando igual, né, o João, né, ele teve aquela visão lá em Apocalipse, né, que ele chegou até o terceiro céu também, né, teve aquela visão lá, ele viu com aquela rua de ouro, né, viu como é que era Deus, né, mas Jesus, né, viu Jesus Cristo, mas aqui, né, e foi outro que foi ao terceiro céu, né? O apóstolo Paulo. Ele próprio fala, ele não sabe se foi em espírito, né, ou em corpo, né? Mas ele foi ao terceiro céu, onde está Deus, né? Onde está Jesus, né? Que é a direita de Deus, Jesus e os 24 anciões. E é onde nós vamos estar, em nome de Jesus, né? Ele foi lá. E ele aqui teve uma visão. O Espírito Santo falou com ele que nos últimos tempos, quando Jesus estivesse perto, né, da vinda dele, né, da volta dele, ia acontecer tantas coisas, né, que a gente está vendo, guerras, né, pessoas passando fome, tantas coisas ruins aí, perversas, né, tanta iniquidade a multiplicar nos últimos tempos, né, e a gente está vendo aí que não é brincadeira, que é verdade, né. Tantas coisas, né, pai contra filho, né? Tendo próprio guerra dentro de casa, tantas coisas ruins acontecendo aí. E isso não é novidade, né? Tantas pragas aí, tantas coisas aí, doenças vindo aí, dolorosas, né? Igual era aquelas pragas lá do Egito que teve, né? A gente está vendo aí as pestes aí. E isso é tudo que Jesus já tinha falado que ia acontecer, né? E a apostasia ia ser uma coisa dessa. Aí que o apóstolo Paulo vem falando que alguns apostatarão da fé, muitas pessoas apostatando, que muitas pessoas pessoas cristãs que nasceram numa família cristã, pessoas que vivia para Deus, dançava na igreja, começa a imigrar para outras religiões, para outros deuses, e tem pessoa que já adora já a Satanás já, né? A Deus morto já, desde novo. Mas tem pessoas depois já de grande, dançava na igreja, dançava para Deus, cantava para Deus e cantava para o mundo, dançar para o mundo, dançar sensual.
sensualidade, ia fazer as coisas do mundo, ia adorar o Deus do mundo, que é adorar Baal, a Deus morto, ao inimigo de Deus, né? Que é Satanás, o diabo, o demônio, até a serpente, né? Que aqui o dragão significa tudo o inimigo, que é todo aquele que é amigo do mundo, é inimigo de Deus, vira inimigo de Deus. A pessoa não tem como falar que é amigo de Deus e amigo de Satanás, não tem como adorar dos deuses. Ou você adora um ou adora outro. Ou você serve a Deus ou serve ao diabo. Ou você é de Deus ou você é de César. Entendeu? Ou você segue a Jesus ou segue a falsa doutrina, a falsos deuses. Igual muitas pessoas aí depois de grande vai. Aí começa a apostatar da fé, começa a falar mal de Deus, de Jesus. Pessoas que era cristã até pouco tempo, mas começa a partir para o outro lado, começa a ir e querer para aquele lado onde está todo mundo indo, querer copiar o mundo, querer fazer as coisas do mundo, querer ser amigo do mundo, ter amigos do mundo, falar as coisas do mundo, as coisas que não provém, não convém de Deus. Em vez de dançar para Deus, dançando para o mundo, cantando para o mundo, fazendo as coisas do mundo, esquece de orar, só ora na hora que precisa, que as pessoas do mundo é assim, né? Aí quando acontece alguma coisa, aí lembra de Deus, quer ir para Deus. Mas quando tá bem, aí quer beber, quer fazer tantas coisas, se prostituir, usar droga, porque o mundo serve só isso, só coisa ruim, só acaba com a pessoa. Entendeu? E esquece, e não esquece que uma criatura que foi feita por Deus, que Deus ama aquela alma, aquela pessoa, que Jesus morreu na cruz por aquela pessoa. Entendeu? E isso era o que o apóstolo Paulo estava assim conversando com Timóteo e passando pra gente ficar ligado. Que não ia ser novidade quando acontecesse isso daí. E a vinda de Jesus já está bem próxima, né? Igual está próximo, Jesus está voltando, né, para buscar a igreja. Mas só aquele que for fiel a Ele. Entendeu? Viver eternamente para Ele, viver para Ele, fazendo as coisas para Ele. Entendeu? Sendo um verdadeiro adorador de Cristo. Somos o cooperador de Deus aqui na terra. Somos pequeno Cristo aqui. Entendeu? Aqui na terra. Aí aqui me falando que alguns, não todos, né, mas alguns apostataram a fé. Não vai falar todos, não. Algumas pessoas. Entendeu? Que tem muitas pessoas que não se dobraram diante outros deuses, né? Que não ia adorar, não, até quando vier o anticristo aí, não vai adorar, vai ser fiel a Deus, não vai usar aquela marca, vai morrer, porque, né, falam que é para o seu aquele que não usar o chifre, não tiver a marca da besta, vai morrer. Entendeu? Aquele que for fiel vai morrer, não vai se adorar outros deuses, igual foi Daniel, falou que não, ele foi na cova do leão porque não se dobrou diante dos deuses, mas o Deus dele estava ali. Se fosse outro Deus ali, ele morreria. O leão ia comer ele, porque a Bíblia fala que aquele rei, Nabucodonosor, tinha deixado o, o leão lá vários dias, sem comer, para poder chegar e comer Daniel lá na cova. Jogar o Daniel lá na cova do leão e morrer. Porque Daniel foi fiel a Deus, não se dobrou diante dos deuses. Ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro, sangue de Jesus Cristo. E ali o leão ele foi e deu meia volta, não comeu. Porque o Deus vivo não é um Deus morto, nosso Deus não é um Deus vivo. Ele está aqui protegendo os seus, cuidando dos seus, aqueles que são fiel. Ele é fiel, igual a palavra dele é fiel para se cumprir. Ele é fiel.
Ele cuida da gente. Ele está em todo momento. Não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Entendeu? E ali cuidou dele. Entendeu? E tantos outros aí. Entendeu? Tem um povo distante aí igual no mundo, muito. Sozinho aí, buscando salvação. Uma pessoa é longe do Pai, mas eu creio que o nome de Jesus vai voltar. Que a ovelha perdida, a ovelha que sai de casa, ela volta. Em nome de Jesus. Ela encontra, volta, igual o filho pródigo, volta para a casa do Pai, porque sabe que o melhor lugar é estar na casa do Pai. É fazendo a obra, boa obra, a obra de Deus, a obra de casa, as coisas de casa, a obra do Pai. Entendeu? Que sabe que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 noites aí em outros lugares, em outros atos. Entendeu? Que Deus ama, mesmo a gente sendo pecador. Entendeu? Agora, aquele que postata da fé mesmo, esse é complicado. Que fica dando ouvido a outro espírito, espírito maligno, espírito do mal, espírito enganoso. E dando doutrinas, falsas doutrinas, né? Doutrinas de demônio, servindo a demônio. Igual os espiritismos, né? Eles ali fazem a doutrina deles de demônio. Eles acham que aquelas pessoas que estão falando ali é aquelas mortas, mas não. É o próprio Satanás naquela pessoa. Porque Satanás, ele sabe tudinho que a gente fez com aquela pessoa que morreu, que aquela pessoa até hoje aí está fazendo, que fez no passado e está fazendo agora. Ele não sabe o futuro. O futuro é só Deus pertence, a não ser que você já fale. Que aí o Satanás vai trabalhar para não acontecer aquilo na sua vida. Mas se você ficar quieto, não falar nada, entendeu? Não fazer igual José, que contou para os irmãos dele, né? O sonho dele. Mas graças ao Pai, graças a Deus, ele virou governador do Egito, né? O braço direito do rei. Graças a Deus, porque Deus ele é bom, é maravilhoso. As pessoas que estão no mundo aí não sabem o que estão perdendo. Eles acham que a gente que somos aqui de Cristo, somos de Deus, e estamos trabalhando pelo reino de Deus, a gente está perdendo as coisas aí no mundo. Muitas pessoas que estão na igreja agora já foi do mundo, sabia como é que era. E não era um bom lugar, não era coisas boas que a gente tinha. Aquilo ali só acabava com a gente sabia. Na hora não entende, eu não sabia, mas depois a gente entende. Aquilo dali não valia a pena, momento passageiro. Coisas que parecem bom. É igual o caminho do homem, né? Parece bom, mas o fim é a morte. O próprio Deus fala. Maldito é o homem que confia no outro homem, que a gente não é nem confiar na gente, tem que confiar em Deus. Temos que ter fé em Deus e em Jesus. Porque o homem é mentiroso. Tu não vê tantas pessoas aí lá em Brasília, lá, entendeu? Que são corruptos, pessoas que se compram, se vendem por dinheiro, por algum interesse próprio. Mas a gente não tem interesse nenhum aqui na terra. A gente tem interesse do alto, né? Interesse de Cristo. Tanta bandidagem, tantas pessoas aí fazendo barbaridade. Que é falta de Cristo, falta de Deus. Há sempre um vazio, que esse vazio é Deus. A gente pode perder amigo, perder dinheiro, mas só não podemos perder a presença de Deus, igual ele perdeu. A gente tem que ter a presença de Deus nas nossas vidas, ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, não o Espírito Santo morto. Porque o cego não quer ir para o buraco sozinho. O cego quer levar o outro também. Aí quem vai com o cego também é cego. Porque cai os dois no buraco. O cego não tem como guiar o outro cego. Aí vai cair os dois no calabouço, no buraco. Então nós somos luz, a palavra só fala que nós somos luz, temos que ser guiados pelo Espírito Santo, que é a luz. E chamar as pessoas para o nosso lado, para a luz. A gente não ser enganado por falsas doutrinas, falsos adoradores de Cristo, porque o diabo ele é mentiroso, mas ele
Para enganar as pessoas, ele usa meias verdades. Foi assim com Eva, com meias verdade ali, aquela cobra lá, aquela serpente. Que eu igual falei antes, né? Que a Bíblia fala que é o diabo também. Enganou a Eva. Aí a Eva conseguiu enganar o Adão. Adão acabou pecando também, por causa disso que entrou o pecado no mundo, por causa desse homem. Não foi por causa da Eva, foi por causa desse homem, que primeiro Deus criou o homem. Deus deu a ordem para o homem. Quem desobedeceu foi o homem. E um homem veio aqui que obedeceu tudinho a Deus, foi Jesus Cristo. Né? Esse homem temente a Deus, um homem perfeito. E nós estamos em busca da perfeição aqui na Terra, todo dia. Nós vamos errar, pecar, mas em busca para não errar mais. O próprio Jesus fala, filhinhos, não peques, porque se pecares tem um Deus que está aqui ao teu lado. É o que? Para a gente não pecar. Jesus falou o que para a mulher que adulterou? Vai, não peques mais, para não ter coisas piores. E é assim que ele fala, para a gente não ter coisas piores, a gente tem que evitar pecar. Vou falar não pecar, porque a gente todo dia peca. Se a gente falar não pequei hoje, já pecou. Mas evitar pecar, resistir ao diabo, às tentações, às coisas do mundo. Porque o diabo todo dia ele vem tentando, é uma guerra diária, é uma luta diária. Ele tenta conseguir entrar na nossa mente, mas na nossa mente só temos que dar ouvido a Deus, a Cristo. Não dar ouvido ao homem, nem às coisas do mundo, não ao diabo, mas a Deus. Que Deus tem o melhor para todos nós aqui na terra. É só a gente viver conforme a vontade dele. Entendeu? Muitas pessoas vão dizer que é de Cristo, igual o anticristo, quando ele vier, ou muitos vão pensar que ele é Cristo, que ele vai se dizer como Cristo, mas não vai ser o Cristo, é um falso Cristo. Reinar quando o anticristo reinar aqui na terra. Quando ele vier, e está próximo também, que o sinal da vida do anticristo está aí também. A moeda única, eles tentando calar os cristãos, censura, o governo querendo comandar as emissoras todas, as mídias todas, querendo calar. Isso é sinal do anticristo, tem sinal do Cristo, mas tem sinais do anticristo. Nós temos que estar preparados por causa disso. O apóstolo Paulo ele vem falando para Timóteo, isso é aqui para a gente. E para a gente continuar seguindo a doutrina dos apóstolos, as doutrinas certas, que é as doutrinas de hoje, da nossa igreja, a doutrina da Bíblia, a doutrina de Deus que a gente aprendeu, que a gente sabe que nós temos que fazer aqui na terra. Porque nós temos que fazer a ação de graça aqui na terra, coisas boas aqui na terra, continuar fazendo, não dê ouvido ao diabo. Muitas pessoas vão falar mal de Cristo, falaram para Jesus mal dele, chamaram ele de demônio. Muitos odiaram por causa da palavra de Deus. Isso daí é com a gente também. Odiaram, né? As pessoas, os profetas do ano passado, lá no Velho Testamento, já falaram mal dele. E esse mundo nos odeia. O próprio Jesus falou. Isso daí não é novidade, porque odiaram os profetas passaram. Entendeu? E se nos odeia porque a gente está indo bem. Porque se o mundo, se a gente amasse, o mundo nos amasse, é porque tinha algo errado, alguma coisa de errado. Mas se nos odeia é porque a gente está indo certo, não dá certo. Deixa as pessoas falar, fazer o que quiser. Cuspiram em Jesus lá, quando estava ele sendo crucificado, bateram nele, jogaram vinagre, ele não rebateu. O próprio Jesus fala. Se derem tapa na tua face, vire a outra. Jesus foi traído por Judas, um dos discípulos dele, um dos seguidores de Cristo. Então, nós temos que perseverar nas doutrinas dos apóstolos, na doutrina de Deus. Ser obediente a Deus, é Cristo. Não importa o que vai acontecer depois, mas nós temos que ser fiel. Fiel até a morte. Jesus foi fiel até a morte de cruz. Nós temos que ser fiel. Servir a Cristo.
não se dobrar diante de outros deuses, não se render a outros deuses, não ficar com medo de nada. Temos que ter temor, não é medo, também é respeito a Deus. Não pelo que vai acontecer aqui, mas pelo que Ele é. Não temos que ter tremor nem temor a Deus. Temos que ter respeito a Deus, pelo que Ele é. Deus Pai, Deus soberano. Entendeu? Deus que tem o melhor para todos nós. Vamos escolher o melhor dessa terra aqui. Nós fomos chamados para comer o melhor dessa terra. Viver próspero, viver bem aqui na terra. E a gente sabe que só dá para viver bem com Cristo, com Deus. Viver no mundo, fazendo as coisas do mundo, a gente não está fazendo bem. A gente só está fazendo coisas que parece bom, mas não é bom. Então, se você é aquela pessoa que saiu da casa do pai, volte para a casa do pai. Mas se você apostatou da fé, não acredita mais em Deus, que Deus não vale nada, Deus não é isso, se você serve a outros deuses, infelizmente você vai colher o que você está plantando. Se você estiver plantando mal, você vai colher o mal lá na frente. Mas se você estiver fazendo bem, coisas boas, Deus vai te honrar. Vai vir a vitória de Cristo. Tá? A vitória em Cristo. É o melhor que está dentro de nós, está em nós, do que o que está no mundo. Tá? Não vale a pena fazer as coisas do mundo aí. Ficar desagradando a Deus. Tá? Faça as coisas para agradar a Deus. E Deus tem um grande lugar preparado para você. Jesus falou, vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, em vocês, até que eu venha. Então, o Espírito Santo é o nosso Consolador, o nosso amigo. Entendeu? Ele é o que nós somos não vivos, o apóstolo Paulo falou, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Entendeu? E lá em Romanos 1 ele fala, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então não se envergonhe. Se você é cristão, de falar da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Tá? Chegue num lugar e fala, não tenha medo, eu sou cristão, sou evangélico. Porque você sabe de onde você veio e para onde você vai ir. Jesus falou, eu tenho preparado lugares para você. Então fica tranquilo. Quando você partir daqui para a glória, está um lugar lá, guardado lá. Em nome de Jesus. Tá? Mas não um apostate da fé. Se você apostatou, infelizmente você não vai voltar aqui apostata da fé. Esse tem que querer muito. Esse não querer não há mudança. Porque Deus ele pode fazer tudo, igual ele criou o céu, né, a terra, ele criou tudo. Mas ele podia operar um milagre dele sem a gente, fazer as coisas, mas ele precisa da gente para agir, para fazer. O Senhor falou, operando eu, quem entenderá? Se ele quiser, ele faz tudo. Mas depende da gente. Até para a gente ser salvo, depende da gente, o que a gente vai fazer aqui na terra. Entendeu? Aqui no versículo 16 vem falando, tem cuidado de ti mesmo, e da doutrina, cuidado de você, está se cuidando, está fazendo as coisas que é vigiar e orar, está vigiando, está orando, e está fazendo as coisas da doutrina, perseverando na doutrina dos apóstolos, que persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará a tua alma, e tanto a ti mesmo aos que te ouvem. Entendeu? Os que ouvem a gente também, porque vê a gente, porque nosso maior milagre é o nosso testemunho de vida. As pessoas vê nosso modo de agir, de falar, vê que é um verdadeiro cristão, homem de Deus, mulher de Deus. Então, nós temos que ficar ligado que muitas pessoas se apostatam da fé e a gente não se apostatar da fé. Que Deus ama, Deus ele gosta das pessoas que fazem as coisas de coração, que fazem as coisas para Deus, tá? Não para o mundo. Tá? E nós temos que fazer coisa para alegrar. A palavra do Senhor fala que o que comer e de beber faça tudo no Espírito Santo. No Espírito Santo. Então faça tudo para Deus, tá? No Espírito Santo de Deus.
Tá? Essa foi a mensagem que o Senhor nos deu, tá? Falando sobre os apostadores da fé, sobre as coisas que estão acontecendo, que vai acontecer aí, tá? Na vida de Cristo e para a gente ficar ligado. E isso não é nenhuma mera surpresa, tá? Isso só é a volta de Jesus Cristo, tá? Para vir buscar a igreja, só aquela que foi remida pelo sangue do Cordeiro, aquela que for fiel, que tiver em santidade. Porque sem santificação não vai entrar em céu, não vai ser salvo. Tá? A gente está aqui em processo de santificando. Depois de estiver santificado, pronto, aí a gente vai. Aí Jesus volta e o nosso espírito vai de volta para Deus. Tá? E até a próxima, tá? Que hoje, para quem não sabe, completamos 200 vídeos, tá? Nesse canal. Os mais antigos sabem que eu tinha um outro canal, né? E juntando outro canal, nesses 3 4 anos aí que a gente está nesse vídeo aí, dá bem mais, mas nesse novo canal que eu fiz em 2021, o outro que eu tinha feito em 2020, esse 2021, ele, esse canal aqui já tem 200 vídeos e se Deus quiser vai ter mais, tá? Em nome de Jesus, assim Deus permitir, né? Vamos ter muitos vídeos da glória e honra do Senhor Jesus Cristo, tá? E que Ele cresça e eu diminua, tá? Até a próxima, com o Endo, palavras